Olá, tudo bem? Meu nome é Antônio Carvalho de Novaes, sou analista tributário da Receita Federal do Brasil e vamos dar continuidade às nossas videoaulas sobre a DCTF, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, enfatizando a obrigatoriedade de entrega por parte das pessoas jurídicas imunes e isentas. Nesta segunda videoaula, vamos tratar da obrigatoriedade de entrega da DCTF, assim como sobre a dispensa. Quem deve apresentar a DCTF? De acordo com a Instrução Normativa 1599, de 11 de dezembro de 2015, que é a base legal da DCTF. Então, tudo que veremos a partir de agora tem como base o disposto nesta instrução normativa, que já houve alterações posteriores, mas é ela que está em vigor. Convém ressaltar que a legislação é dinâmica, então faz-se necessário manter-se atualizado com mudanças que poderão ocorrer. Quem deve apresentar a DCTF? As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas, de forma centralizada pela matriz. Então, todas as pessoas jurídicas de direito privado em geral estão obrigadas a entregar a DCTF e, como eu disse, também as entidades imunes e isentas. Além dessas pessoas jurídicas, estão obrigadas a entregar a DCTF as unidades gestoras do orçamento dos órgãos públicos dos poderes executivo, legislativo e judiciário dos estados e do Distrito Federal e dos poderes executivo e legislativo dos municípios. Como exemplo, podemos dar as prefeituras. As prefeituras, de maneira geral, estão obrigadas a entregar a DCTF mensalmente. Além disso, estão obrigadas a entregar a DCTF as unidades gestoras de orçamento das autarquias e fundações instituídas e mantidas pela administração pública da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Também estão obrigados a entregar a DCTF os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio, inclusive na contratação de pessoas jurídicas e físicas com ou sem vínculo empregatício. Também estão obrigadas as entidades de fiscalização do exercício profissional, conselhos federais e regionais, inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil. Por fim, estão obrigadas a apresentar à DCTF os fundos especiais criados no âmbito de quaisquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como dos ministérios públicos e dos tribunais de contas, quando dotados de personalidade jurídica sob a forma de autarquia. Portanto, é um universo bastante amplo de pessoas jurídicas que estão obrigadas a entregar a DCTF. Então, mesmo aquelas entidades imunes e isentas, tais como os templos de qualquer culto, as igrejas, uma associação, uma entidade de assistência social, desde que constituídas como pessoas jurídicas, estão sim obrigadas a entregar DCTF mensalmente. E quem está dispensado de apresentar a DCTF? Em primeiro lugar, as microempresas e as empresas de pequeno porte, enquadradas no Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar número 123
de 14 de dezembro de 2006, relativamente aos períodos abrangidos por esse regime. Portanto, aquelas pessoas jurídicas que estão enquadradas no Simples Nacional estão desobrigadas de entregar DCTF. Teremos uma exceção, em seguida vamos apresentar, mas, regra geral, as microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no Simples não entregam a DCTF. Também estão dispensados de apresentar a DCTF os órgãos públicos da administração direta da União, também as pessoas jurídicas em início de atividades referente ao período compreendido entre o mês em que forem registrados seus atos constitutivos até o mês anterior àquele em que for efetivada a inscrição no CNPJ. E, por fim, quem está dispensado? Quais são as pessoas jurídicas dispensadas de apresentar a DCTF? Por fim, estão dispensadas de apresentar a DCTF mensalmente as pessoas jurídicas e demais entidades, desde que estejam inativas ou não tenham débitos a declarar a partir do segundo mês em que permanecerem nessa situação. Nesse ponto, eu queria chamar a atenção especial quanto à interpretação do disposto nesse inciso 4º do artigo 3º da Instrução Normativa 1599. Por esse comando legal, as pessoas jurídicas e demais entidades estão dispensadas desde que estejam inativas ou não tenham débitos a declarar. Esse é a primeira condição. Esteja inativa e não tenha nenhum débito a declarar. Mas existe uma outra condicionante. A partir do segundo mês em que permanecerem nessa condição. Ou seja, a dispensa só ocorrerá no segundo mês. Portanto, no primeiro mês em que essa pessoa jurídica esteja inativa ou não tenha débito a declarar, ela deve sim entregar a DCTF. Se ela permanecer nessa situação, a partir do segundo mês, aí sim que ela estará desobrigada, como veremos no exemplo a seguir. Tomemos como base uma pessoa jurídica que, em relação ao mês de janeiro de 2018, tem débitos a declarar. Se tem débitos a declarar, deve sim entregar a DCTF com débitos. Mas, em relação ao mês seguinte, mês de fevereiro, ela não tem débitos a declarar. Mas, por esse comando da legislação, ela deve sim entregar a DCTF, só que sem débitos. Porque, pela interpretação do disposto nesse inciso, ela só fica desobrigada de entregar a DCTF a partir do segundo mês em que permanece nessa situação. Portanto, no mês de março, ela continua sem ter débitos a declarar. Portanto, em relação ao mês de março, ela não está obrigada a entregar a DCTF, mas em relação ao mês de fevereiro, apesar de não ter débitos, ela está sim obrigada a entregar DCTF. Nós veremos em aulas posteriores exemplos que esclarecerão melhor esses casos. Mas falamos anteriormente de pessoas jurídicas que não têm débitos a declarar e pessoas jurídicas inativas. Mas qual é o conceito de inatividade para fins de DCTF? Isso está descrito na própria Instrução Normativa 1599. Considera-se pessoa jurídica inativa
para fins da DCTF, aquela que não tenha efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais, durante todo o mês calendário. O que isso significa? Digamos que uma pessoa jurídica, seja ela uma empresa ou uma entidade imune e isenta, esteja com suas atividades paralisadas por algum motivo, mas continua pagando o aluguel da sua sede. Portanto, essa pessoa jurídica ela está ativa. Uma outra situação que pode acontecer é que os valores depositados foram objeto de uma aplicação financeira, apesar de essa pessoa jurídica não ter dado continuidade ao objetivo para o qual foi criada. Ainda assim, essa é uma pessoa jurídica ativa. Então, é muito importante saber esse conceito, conhecer esse conceito, porque, doravante, nós teremos implicações em relação à apresentação da DCTF, inclusive quanto à cobrança de multa e também da necessidade de transmissão da DCTF com ou sem certificado digital, e vai depender exatamente se a pessoa jurídica está ativa ou se está inativa, ou ainda se está ativa e se tem ou não débitos a declarar. Chegamos ao fim da nossa segunda videoaula e agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado.